Olá pessoal, esse é o canal É Seu por Direito. Põe a vinheta aí! É Seu por Direito. Hoje nós falaremos sobre a diferença entre o acúmulo de função e a equiparação salarial. Você sabe o que é isso? Não? Então veja nosso vídeo e tire as suas principais dúvidas com relação a esses aspectos polêmicos do direito trabalhista na atualidade. Primeiro eu vou falar sobre o acúmulo de função. O que significa acumular funções? É muito comum que as pessoas digam assim: olha, eu faço várias coisas lá no meu trabalho para as quais eu não fui contratado e não recebo por isso. É muito comum, nossa, acontece muito. Vou dar um exemplo prático. O motorista que hoje faz a cobrança da passagem é um acúmulo de função, certo? Ele foi contratado para ser motorista e hoje, além de dirigir o ônibus, por exemplo, ele está lá cobrando a passagem. Isto, tecnicamente, é um acúmulo de função. Agora, como é que entende o judiciário essa questão? A questão é polêmica, e gera inúmeras dúvidas. Por quê? Porque não há na CLT uma tipificação específica para definir o que é acúmulo de função. Até porque o ser humano não é um ser estático, ele está em movimento, e por estar em movimento, imagina-se que ele possa desenvolver várias coisas que estejam ali à disposição ali do seu empregador, dentro do seu poder diretivo. Aí você me pergunta: mas em hipótese nenhuma, tem aumento nenhum, tem vantagem nenhuma com relação ao acúmulo de função? Também não é bem assim, Mas quais são as possibilidades de alguém que exerce diversas funções para as quais foi contratado, de receber algo a mais, um plus, um salário extra, vamos chamar assim? Só há essa possibilidade se a convenção coletiva de trabalho tiver ali discriminado que o funcionário que exerça outras funções diferentes daquela para a qual ele foi contratado, ele terá o direito a receber aí um abono por essa outra função. Há pessoas que entendem que se desviar 1 milímetro ali do contrato de trabalho, o empregado tem direito ao recebimento desse plus, desse bônus. Eu quero dizer para vocês que a corrente majoritária do judiciário entende que não, que está dentro do poder diretivo do empregador atribuir outras funções que não extrapolem o contrato de trabalho. Assim como eu dei o exemplo do cobrador, do motorista, que além de dirigir o ônibus, ele também cobra a passagem. Tá certo? E outro exemplo que eu posso dar é o seguinte: o sujeito que é um entregador de pizza, ele entrega a pizza, mas ele também cobra do cliente. Então ele teria duas funções, de entregador e de cobrador. Também o judiciário não entende que isso acumule. Na verdade, que acaba fazendo parte da função daquele trabalhador. Portanto, há raríssimas exceções que isso pode ser aplicado. Só quando desvirtua em muito o contrato de trabalho. Agora, quando desvirtua muito, qual é a possibilidade para o trabalhador? Ele pode, isso não é possível, não é impossível, Ele pode exigir a rescisão indireta do contrato de trabalho, porque eles estão sendo exigidas forças além daquelas para as quais ele foi contratado, e para além disso, o contrato de trabalho foi alterado de forma unilateral. O que significa isso? Só uma das partes decidiu pela alteração do contrato, e isso sim é vedado na lei. Portanto, o acúmulo de função, se for algo exagerado, pode gerar inclusive a rescisão indireta do contrato de trabalho. Pois bem, falado sobre o acúmulo de função, agora nós falaremos sobre a equiparação salarial, porque as pessoas às vezes fazem confusão entre uma coisa e outra, Então, mas é o seguinte: a equiparação salarial, ela precisa, na verdade, preencher uma série de requisitos para que ela seja válida. A equiparação salarial, ela está lá disposta no artigo 461 da CLT, e diferente do acúmulo de função, ela tem previsão legal, e por isso, caso sejam preenchidos todos os requisitos,
né, eventualmente o funcionário demitido pode conseguir na Justiça do Trabalho, né, esta equiparação e por essa via conseguir aí o recebimento das diferenças dos salários e das demais verbas. Então vamos lá. Primeira coisa, né, precisa ter identidade de função com aquele que ganha mais que você, né, que a gente chama de paradigma. Então, não dá para confundir também função com cargo. Né? Eu vou dar um exemplo: um professor, né, universitário e um professor do ensino médio. Ambos são professores, têm o mesmo cargo, mas a função é diferente. Né? Então a gente tem que observar a função e não o cargo, tá certo? Então precisa ter identidade de função. Além disso, é necessário o quê? Que esse trabalho exercido tanto por aquele que ganha menos quanto aquele que ganha mais, né, elas tenham a mesma finalidade, a mesma produtividade, né, e como dito, a mesma função. Outro requisito que precisa ser cumprido é que tem que ser serviço prestado para o mesmo empregador na mesma localidade. O que significa isso? Uma empresa pode ter uma planta, uma fábrica, né, numa cidade, por exemplo, em São Paulo, e a outra no Nordeste. Tem lá 2 funcionários que exercem a mesma função. Eles devem servir, né, como um de paradigma do outro para ter a equiparação salarial? Não, né? Pela lei não. Por quê? Porque localidades diferentes exigem, né, ou exige que tenham esforços diferentes, e ali, por conta dessa razão, se houver diferença na localidade, não há o que se falar em equiparação salarial. Outro requisito importante que precisa ser cumprido é que os funcionários que trabalham na mesma empresa, na mesma localidade e exercem a mesma função, não podem ter uma diferença de mais de 2 anos exercendo aquela atividade. Ou seja, tem lá uma pessoa, tá? Eu vou dar um exemplo de uma profissão, um torneiro sênior, né? E está nessa função há 1 ano e 8 meses. Né? Você também, torneiro sênior, na verdade exerce a mesma função, né, do que aquele torneiro sênior, só que está lá registrado como torneiro júnior e está lá há 1 ano. Tem direito à equiparação? Mesma empresa, mesma localidade, mesma função, mesma perfeição técnica? Tem. Mas e se aquele tem na função de torneiro sênior 3 anos? Não, aí não tem direito à equiparação. Portanto, é preciso ficar atento, porque para a equiparação salarial é necessário o preenchimento de todos esses requisitos. Né? Sendo assim, se eventualmente você trabalhou numa empresa, né, que não é o caso de acúmulo de função, mas sim de equiparação salarial, e você se sentiu lesado porque aquele seu colega que trabalhava ali, ombro a ombro com você, ganhava mais, né, e preenchia todos os requisitos, não vacile, constitua um advogado e lute pelo seu direito. Esse é o seu canal, é seu por direito. Se você gostou do nosso vídeo, deixe seu comentário, se inscreva no canal, nos siga no Instagram e no Facebook. Um abraço e até semana que vem.